Apocalipse, capítulo 6. Nós vamos ver de uma forma rápida cada um dos selos, os selos que foram abertos. Então, Apocalipse 6, versículo 1. Observei quando o Cordeiro abriu o livro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. O primeiro cavalo que aparece, no primeiro selo que vai aparecer, nós vemos o Cordeiro, que ele abre, e vai aparecer aqui um cavalo branco. E esse cavalo branco, esse cavaleiro branco, ele tem um arco, ele tem coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Aqui tem muitas interpretações. Uma das interpretações é que esse cavalo, esse cavaleiro, ele vai representar a paz em Cristo. Isso quer dizer, uma pessoa que vem e promove a paz, vem e promove um reino onde está tudo tranquilo. Outra interpretação é que Cristo é o vencedor, é o Cristo que veio e trazendo a vitória. E outra interpretação é a pregação do Evangelho, que a pregação do Evangelho traz a paz. Eu tendo mais para uma linha, mas aqui não interessa muito bem qual linha está certa. Eu só preciso dizer para vocês que tem essas 3 interpretações aqui que as pessoas colocam. Quando fala nessa paz em Cristo, diz inclusive que esse cavaleiro aí seria o anticristo. Então veja como é antagônico aí o negócio. Uns acham que é o anticristo e outros acham que é o próprio Cristo. Mas não tem como a gente saber exatamente quem é. O segundo selo abre e diz lá no versículo 3: quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi-lhe dada uma grande espada. Então, qual é a característica desse cavalo, do segundo cavalo, que é o cavalo vermelho? Que foi-lhe dado tirar a paz. Então, toda a paz que foi estabelecida pelo cavalo branco, agora é tirada. Agora não tem mais. Esse cavaleiro, ele vem e faz com que os homens se matem uns aos outros. Então, é uma guerra, os homens se matando uns aos outros. Ele tem uma grande espada. Então, o cavalo vermelho vai significar guerra. Vem o terceiro selo. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Nesse terceiro selo, nós vemos então agora um cavalo preto, com uma balança na mão e que vai representar fome, pobreza, opressão e exploração. Veja, gente, que após uma guerra, é muito natural que se tenha fome, porque a guerra traz isso. A guerra ela proporciona fome, ela proporciona pobreza, ela proporciona opressão. Então, é algo que vai acontecer naturalmente depois da guerra. Então, tem a guerra e depois tem a fome. Quarto selo. Nesse quarto selo, versículo 7. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chama-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Então, aparece o quarto
cavalo, né? Cavalo amarelo. Algumas pessoas dizem que ele é verde, tá bom? Tem diferenças aí às vezes nas traduções. Então e esse cavaleiro, e o cavalo tem poder para matar quantas pessoas? 1/4 dos homens. Então veja que de cada 4 pessoas, uma pode morrer aqui nesse cavalo amarelo. Então, a morte. E essa morte, ela vem pelo instrumento, aqui está ali, pela espada, por fome, por pragas e por meio de animais selvagens. Então, nesse quarto cavalo aqui, nós vemos a morte. O quinto selo, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca. Foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Então, no quinto selo, nós vemos que é o clamor no céu, né? É o clamor das pessoas que já morreram e elas clamam por justiça. Recebem roupas brancas, entram em repouso e o número ainda não foi completado. Então, nesse clamor, é-lhe dito para que eles esperem um pouquinho. Ainda precisa esperar para que essa justiça venha realmente. Mas eles estão ali de roupas brancas, esperando que o número se complete. Sexto selo. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Então, no sexto selo, nós vemos aqui agora muitas catástrofes acontecendo. Existe um caos social, existe destruição da sociedade, catástrofes naturais, né, terremotos e tudo mais. Então, vai acontecer neste sexto selo. Então, aqui existe muita destruição, aqui existe muitas dificuldades. O sol, a lua, as estrelas, o céu, os montes e as ilhas. Tudo aquilo que se considerava sólido, firme, está abalado. As vigas de sustentação do universo estão se desintegrando. Neste sexto selo, muitas coisas difíceis vão acontecer. O sétimo selo, na verdade, o que ele vai abrir será as 7 trombetas. E isso vai aparecer lá no capítulo de número 8, tá? Então, ele para aqui essa explicação dos 7 selos e ela só vai aparecer, esse sétimo selo, ele vai aparecer lá no capítulo 8, que nós vamos fazer isso lá na semana que vem. Ok? Então, o sétimo selo abre as 7 trombetas. Então, vamos aqui agora para uma explicação talvez um pouco mais clara, para que fique um pouco mais... A gente tem uma visão um pouco melhor do que é que acontece. Então, primeiro selo, que é aqui nós vemos, o cavalo branco. No segundo selo, o cavalo vermelho. No terceiro, o cavalo preto. No quarto, o cavalo amarelo. No quinto, nós temos as pessoas clamando, pedindo, Senhor, até quando vai ficar por isso mesmo? Clamando por essa justiça. No sexto selo, nós vemos o sol escurecendo,
a lua virando em sangue e as estrelas caindo. Então, muitas catástrofes. E no 7º selo, nós vemos as trombetas. Okay? No primeiro selo, nós vemos o cavalo branco, ele tem na mão um arco e ele tem uma coroa. Saiu para vencer e pode ser o anticristo, pode ser Cristo, pode ser a pregação do evangelho. No 2º selo, ele tem uma grande espada, poder para tirar a paz, e os homens matam entre si. No 3º selo, ele tem uma balança na mão, vai ter fome, alimentos muito caros, é isso que vai estar representando lá, quando fala lá 1 quilo de trigo por 1 denário, né? Então, é isso que vai estar representando. Os alimentos são muito caros, por isso que também existe muita fome, porque as pessoas não têm como comprar a comida. A gente observa essas coisas assim, né? Que quando, mesmo nesses dias de hoje que nós estamos vivendo, muitas coisas subiram de preço. E em tempos de dificuldade, muitas vezes as coisas sobem, né? O preço sobe. O 4º cavalo tem espada, fome, pragas e animais. Poder para matar a 4ª parte da população. No 5º selo, nós vemos o clamor dos mártires, né? Morreram por causa do seu testemunho, recebem vestes brancas e foi pedido que esperassem. Ainda precisam esperar mais um pouco. No 6º selo, nós vemos o grande dia da ira do Senhor e nós vemos terremoto, catástrofes, homens com muito medo. E o 7º selo, as trombetas que nós vamos ver em seguida. Baixei um pouquinho aqui porque eu quero que a gente faça uma correlação desses selos com algumas coisas que estão escritas lá no Mateus capítulo 24. Dentro dessa correlação, eu quero dizer assim que a gente não pode ter certeza exatamente de como é que as coisas vão acontecer, mas me chama a atenção de algumas coisas. Então, vamos abrir lá, Mateus capítulo 24, nós vamos ler o versículo 4 e 5. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, aqui, se a gente for olhar no Mateus 24, existe uma indicação do próprio Cristo, que nos últimos tempos, porque o Mateus capítulo 24 fala a respeito desses últimos tempos, existe essa indicação de que viria falsos cristos, falsos mestres que enganariam a muitos. Agora vamos ver Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, falando a respeito de guerra, aqui agora no versículo 7, estão falando a respeito de fome também, e agora Mateus no capítulo 24, versículo 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem jamais haverá. Então, haverá coisas muito difíceis. E aqui também, Mateus, capítulo 24, versículos 29 até o 36. Diz assim, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará dos seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Veja aqui que no versículo 35 está falando agora já de trombetas, que é o 7º selo, fala aqui também a respeito de que vai reunir os eleitos dos 4 ventos. E vocês vão ver depois que tem uma indicação desses 4 ventos aqui.
Versículo 32. Aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. E eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. O que eu acho interessante é a gente pensar de que todos os sinais desses selos, eles estão relatados aqui no capítulo 24 de Mateus, com o próprio Cristo dizendo. Então, vale a pena a gente dar mais uma olhada detalhadamente sobre cada uma dessas coisas que vão acontecendo. E o que nós devemos guardar na nossa mente e no nosso coração é que nós estamos seguros nas mãos do Senhor, nós estamos seguros diante da palavra de Deus, que diz lá que as palavras do Senhor jamais passarão, e que se nós temos a Jesus Cristo no nosso coração, nós temos a marca do Senhor, que é o que nós vamos ver agora já no capítulo 7. Em Mateus capítulo 24, versículo 31, que eu já fiz essa referência, fala a respeito das trombetas. E aqui nós terminamos o capítulo 6. Então vamos lá. Capítulo 7 do Apocalipse. Esse é um capítulo que surgem muitas dúvidas a respeito de quem seriam esses 144 mil selados. E houve também muitas interpretações, mas aqui a gente já tem um pouco mais de clareza dessas interpretações. Por quê? Porque a Bíblia traz mais subsídios. Então, quando a Bíblia traz mais subsídios, eu consigo ser um pouco mais clara do que simplesmente dizer pode ser isso, pode ser aquilo. Então, Apocalipse capítulo 7 vai falar assim: depois disso, vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então, dizemos, a primeira coisa que aparece aqui é o quê? São 4 anjos nos 4 cantos da terra, e eles estão segurando os ventos, né? Eles estão retendo os ventos. Eles estão ali, ainda tem um tempo para segurar, tá? Aí eles estão retendo os ventos e ainda precisa acontecer alguma coisa antes de que esses ventos tragam a destruição. Então, versículo 2. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Então, esses anjos tinham o poder de danificar, mas está sendo dito uma palavra para esses que estão aí nos 4 cantos da terra. O que é que ele diz? Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, eles deveriam aguardar o quê? Eles deveriam aguardar até que as pessoas fossem seladas. Nós vemos aqui a soberania de Deus e o cuidado de Deus dizendo, esperem, nós ainda não completamos, nós ainda precisamos marcar as pessoas, ainda tem pessoas que precisam ser marcadas. E aí vai falar a respeito dos selos, que as pessoas precisam ser seladas. Então, aqui dentro da questão do selo, nós precisamos entender que o selo tem 3 significados. Tem o significado de proteção. Aqui no texto de Mateus, capítulo 27, versículo 166, vai falar a respeito daquele selo que foi colocado no túmulo de Jesus, para que as pessoas ninguém roubasse, né, o túmulo. Então, tem essa questão assim de proteção. 1 Pedro 2,9 vai falar vai falar a respeito do selo que significa propriedade. Quando um animal é selado, ele vai
ter esse significado, que é o significado de propriedade. Esse animal pertence a tal pessoa. E o selo tem significado de propriedade também na Bíblia. E também tem significado de genuinidade, quer dizer, isso aqui realmente é genuíno, isso aqui realmente tem uma marca. Então, até uma roupa, quando ela tem uma marca, está dizendo isso aqui pertence a esse fabricante. No selo, então, quando eu tenho o selo de Deus, eu vou ter todas essas coisas aqui. Quer dizer, se eu tenho o selo de Deus, eu tenho a proteção desse Deus. Se eu tenho o selo de Deus, significa que eu pertenço a esse Deus e eu sou propriedade desse Deus. E que é realmente algo autêntico. Não pode ser falsificado. Se eu tenho selo de Deus, ele vai dizer, realmente isso aqui é verdadeiro. E precisa ter esse selo. O que é esse selo mesmo? O que significa esse selo? Então, há 3 elementos dentro dessa visão. Uma advertência, tempos difíceis estão pela frente, por isso é importante que a gente tenha esse selo. Existe uma segurança, os selados jamais serão condenados com o mundo. Existe uma distinção entre os que são selados e os que não são selados. Os que são selados vão ter a proteção e os que não são, não terão essa proteção. E existe uma recompensa. Os que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro desfrutarão da bem-aventurança eterna. Quer dizer, existe uma recompensa para esses que são selados. Agora, vamos voltar lá para o texto. Versículo 4. Diz assim, então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Depois vai começar a descrever que de uma tribo tem 12.000, da outra tribo tem 12.000, da outra tem mais 12, certo? Aí vai ter toda essa descrição. Então, 3 interpretações principais com respeito a esses 144. Os testemunhos de Jeová vão dizer o quê? Que somente 144.000 terão acesso ao céu e os outros viverão na terra. Quer dizer, tem essas pessoas que são especiais e elas vão para o céu, vão desfrutar desse céu e os outros vão viver aqui na terra. A outra interpretação, a interpretação dispensacionalista, que são os judeus que se converterão depois do arrebatamento. Nós já vamos ver um pouquinho mais sobre essa interpretação aí, um pouco mais para frente. E tem a interpretação pré-milenista ou iamilenista, né? Não é o e, só iamilenista. Esse número é simbólico e representa a igreja como Israel de Deus. Então, nessa interpretação, Deus conhece os que lhe pertencem. Aqueles que pertencem a Deus estão marcados e Deus conhece. A melhor interpretação, e que casa com tudo que o Apocalipse vai colocar, é que esse número dos 144.000 é metafórico. E ele representa a cifra dos crentes em Cristo. O Israel verdadeiro é a igreja e toda a igreja de Cristo é selada e está segura. Eu gosto bastante de frisar aqui no versículo 9 a continuação, porque fala dos 12.000 de uma tribo, 12.000 de outra, 12.000 da outra, mas veja o versículo 9 o que é que diz. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Então, mesmo que lá tenha dito 144.000, depois aqui fala de uma multidão que eles estavam aonde? Eles estavam de pé diante do trono e com vestes brancas. Então, não está falando que eles estavam na terra. Eles estavam falando que estavam aqui no céu, estavam diante do trono. E clamando em alta voz, dizendo que a salvação pertence ao Senhor.
E eles estão clamando tudo isso porque receberam também essa salvação, né? Tiveram essa salvação aqui. Então, a melhor interpretação não é a do que só 144 mil pessoas vão herdar o céu e os outros vão estar aqui na terra. Em Efésios 1, no versículo 13, né, vai falar que aqueles que ouviram a palavra, que creram no evangelho, que creram no sacrifício de Cristo, né, quando eu ouço essa palavra e eu creio no evangelho, eu realmente creio no meu coração, eu sou selada com o Espírito Santo de Deus. Esse é o selo de que eu pertenço ao Senhor, que eu vou ter uma nova vida em Cristo e eu tenho a marca. E aqui eu quero dar uma paradinha para perguntar para você se você já tem esse selo. Se você tem dúvidas, aí eu quero que depois você me procure lá no privado, tá bom? Mas aqui é muito, muito importante que você saiba que o selo que está se referindo é o selo do Espírito Santo, é a marca que eu tenho de que eu pertenço a Jesus, eu pertenço ao Senhor. E se eu tenho esse selo, então eu vou passar por todas as coisas do Apocalipse segura. Mesmo nos tempos de hoje, que nós estamos vivendo aí os tempos dessa pandemia, eu tenho que pensar que eu estou segura. Eu estou seguro porque eu não vou ficar doente? Não, essa não é a minha segurança. A minha segurança é que eu estou seguro que Deus está cuidando da minha vida. Eu posso ficar doente? Posso. Eu posso morrer com essa enfermidade? Posso. Eu posso ter dificuldades por conta, vamos dizer assim, de a falta de dinheiro para comprar comida e essas coisas assim, tudo. A gente pode passar por essas coisas, mas a segurança que eu tenho garantida é: eu vou para o céu e eu vou estar diante do trono e eu vou estar diante do Cordeiro, aclamando o meu Senhor, porque a nossa vida não se restringe só a essa vida aqui. A minha confiança e a minha fé está no Senhor e baseada em tudo isso. Tranquilo aqui, gente? Por favor, se você não tem a certeza de que você é selado, você me procura depois. E aqui nós vamos ver algumas diferentes maneiras de interpretar o Apocalipse. Isso aqui é um pouco confuso, mas eu só quero jogar aqui um pouquinho para vocês, só para vocês verem como é que essa interpretação, as diferentes visões com respeito ao Apocalipse. E tem aqui algumas coisas que vocês precisam guardar, tá? Então tem a visão amilenista, quer dizer, não crê no milênio. O milênio é algo que vai aparecer só lá no Apocalipse capítulo 20. Aí você vai ter que ficar firme aí no estudo do Apocalipse para que você entenda um pouquinho melhor. Tem a outra visão, que é a visão pré-milenista, certo? Então, isso quer dizer o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus acontece antes do milênio. E tem a visão pós-milenista, quer dizer que o arrebatamento da igreja só vai acontecer após o milênio. O que é o milênio mesmo? A palavra vem do latim e significa 1000 anos. Teologicamente, significa um reinado de Cristo na Terra por 1000 anos. Os amilenistas, né? O amilenismo, não haverá um reino literal de Cristo por 1000 anos. Então, eles não acreditam, os amilenistas, e tem muita gente muito séria que crê nessa linha. Então, não haverá um reino literal de Cristo por 1000 anos. Os pós-milenismo vai acreditar que a segunda vinda de Cristo acontecerá depois do milênio, e os pré-milenistas, a segunda vinda de Cristo acontece antes do milênio. E agora aqui nós vamos ver dentro de uma linha do tempo, mais ou menos, como é que seria isso. Então, a igreja de Cristo do tempo presente, nos nossos tempos de hoje, ela está aqui e a volta de Cristo acontece aqui e já acontece o julgamento final. Então, aqui é como se não acontecesse nada muito diferente. Não existe este amilenismo no sentido literal. Eles acreditam que isso seria um pouco mais figurado, tá? Aqui tem as crenças do amilenismo, e eu não vou passar todas essas coisas, porque depois você pode ler isso aqui tudo
dentro do nosso estudo, você vai poder ter essa percepção aqui um pouco melhor. Tá? Então, mas só o que eu quero frisar aqui o milênio não é um reino literal de Cristo na Terra por 1000 anos. Cristo está reinando agora no céu através da igreja e nos corações dos crentes que reinam junto com Cristo, agora e depois da sua morte. Então, o que eles acreditam é que isso já está acontecendo, esse milênio já está acontecendo. E acontece aqui. Tá? O pré-milenismo, pré-tribulação. Então, agora aqui no pré-milenismo, tem algumas diferenças aqui ainda. Tá? Então, tem o tempo presente, a igreja no tempo presente. Depois nós temos a grande tribulação, que seria de 7 anos. Eles entendem esses 7 anos de tribulação por causa lá das 70 semanas que estão descritas lá em Daniel. O arrebatamento da igreja aconteceria aqui. Então, e a volta de Cristo aconteceria aqui. Então, os pré-milenistas, eles acreditam que a igreja não passa pela grande tribulação, que a igreja já estaria sendo arrebatada. Então, eles não acreditam que a igreja passe pela grande tribulação. E, de uma certa forma, seria maravilhoso se isso fosse assim, né? Estamos tranquilos e não passamos por isso. Mas eu, particularmente, não vejo tão claramente isso dentro da palavra. Eu acredito que a gente deva estar preparado para enfrentar. Eu acho que é bem melhor a gente se preparar para enfrentar a grande tribulação e, se ela não acontecer, tudo tranquilo, não é? Porque se eu estiver preparada para as dificuldades e elas não ocorrerem, muito melhor. Aí, quando Jesus volta, haveria o reino milenar de Cristo, depois é que haveria o julgamento do trono branco. Esse julgamento do trono branco também nós vamos ver lá no Apocalipse, no capítulo 20. Agora, nós temos o pré-milenismo, mesotribulação. Isso quer dizer o quê? Tem o tempo presente, a igreja de hoje, tem a grande tribulação, o arrebatamento aconteceria aqui. Quer dizer, a igreja passaria metade da grande tribulação. Então, a volta de Cristo aconteceria aqui. Aí haveria o reino milenar, o julgamento do trono branco. Quero lembrar do pessoal que é aqui de Guarapuava, a linha do tio Milton era essa linha aqui, tá, gente? Ele acreditava mais dentro dessa linha aqui. Então, eu fui discipulada dentro dessa linha. Pré-milenista, pós-tribulação. Isso quer dizer o tempo presente, a grande tribulação, quer dizer, aqui dentro dessa linha do pré-milenismo, vai acreditar que a igreja passa por toda a tribulação. Aí Jesus volta, o reino milenar com Cristo, o julgamento do trono branco. As crenças do pré-milenismo. Também tem várias coisas aqui, eu só vou passar por essa primeira tela aqui. Tá? Então, o milênio é um reino literal de Cristo com os santos na terra por 1000 anos. Antes da segunda vinda de Cristo, haverá um período de apostasia liderado pelo anticristo. Cristo, ao voltar, irá prendê-lo por 1000 anos. Então, essa é a crença do pré-milenismo. As promessas feitas para Israel no Antigo Testamento serão literalmente cumpridas durante o milênio. Haverá entre 2 a 7 ressurreições. Agora vamos para a crença do pós-milenismo. Tá, a igreja aqui. Haverá a grande tribulação de 7 anos, o reinado milenar, a igreja está aqui o tempo inteiro, só é arrebatada aqui depois, já juntamente com a volta de Cristo, aí o julgamento do trono branco. As crenças do pós-milenismo. O milênio é um reinado espiritual de Cristo no céu através da igreja na terra. E é responsabilidade da igreja o milênio através da evangelização do mundo. O milênio acontece mais através da evangelização do mundo. Então, essas são as linhas que vão acontecer e nós vamos aprofundar um pouquinho mais elas no decorrer dos nossos estudos. Por isso, eu não quis trazer muito aprofundamento agora. Lembrando que o milênio ele só vai aparecer lá no Apocalipse capítulo 20. Mas aqui é importante a gente entender
por conta de que existem essas várias linhas. O que é que todas as linhas têm em comum? Elas têm em comum de que um dia Cristo voltará, um dia a igreja vai ser arrebatada e um dia haverá o julgamento desse trono branco, o julgamento de todas as pessoas. Isso é o que tem em comum. E é isso que nós precisamos guardar no nosso coração. O que nós precisamos guardar no nosso coração é que um dia Jesus Cristo volta. A igreja dele vai ser arrebatada. Quem é que pertence a essa igreja? Qual é a igreja correta? Qual é a melhor igreja? Aí eu tenho que pensar que a igreja correta é ser selado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a igreja. Os que pertencem à igreja são os que são selados. Como é que a gente faz para ser selado? É quando eu creio em Jesus Cristo, que Ele é o meu Senhor e meu Salvador. Ele marca a minha vida com o Espírito Santo de Deus. Essa é a marca. Esse é o selo dos que pertencem ao Senhor.